Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni e vamos fazer mais uma questão da UFSC. Diz assim: a Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de no máximo 2 gramas de sódio por dia, mas o brasileiro consome em média mais do que o dobro dessa quantidade. Vamos destacar esse dado aqui, né? O sódio está atrelado à regulação da pressão sanguínea e, com excesso, sobrecarrega o sistema circulatório, causando problemas renais e cardiovasculares. Apesar de o sal de cozinha NaCl ser a principal fonte de consumo de sódio, a presença desse elemento nos alimentos e bebidas industrializados vem crescendo e preocupando autoridades da área de saúde. Com isso, em 2011, um acordo que prevê a redução voluntária dos níveis de sódio em alimentos processados vendidos em restaurantes e supermercados foi firmado com as associações brasileiras da indústria de alimentos, de massas alimentícias, de trigo e de panificação e confeitaria. Mas, segundo os dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, diversos fabricantes de alimentos estão descumprindo o acordo para redução de sódio firmado com o governo em 2011. Então, sobre o assunto, é correto afirmar que, primeiro, o raio do átomo neutro de sódio é maior que o raio do átomo neutro de cloro. Cara, isso é propriedades periódicas, então você deveria saber que a gente tem um esqueminha que é muito fácil de lembrar, tá? Tem 3 propriedades que aumentam para sua direita e para cima, e tem 2 propriedades que aumentam para baixo e para sua esquerda, né? O A para nós é afinidade eletrônica, o E é eletronegatividade, o I potencial e energia de ionização, o R é raio atômico e o E positivo é eletropositividade, que a gente diz que vai de A a I e volta de Ré. Tudo bem? Daí a gente consegue lembrar bem certinho delas. Lembrando que aqui estão os gases nobres, né? E para esses gases nobres aqui, só vale, na verdade, potencial de ionização e raio atômico. Combinado? Não vale as outras. Então, repara que o cloro está aqui, repara que o sódio está aqui, e repara que o raio atômico está crescendo para esse lado de cá, né? Para a esquerda. Então, o sódio é com certeza maior, tem maior raio que o cloro. Então, essa aqui está correta. Vamos ver, o raio atômico do átomo de sódio é maior que o raio do seu respectivo cátion. Sempre, tá? Toda vez que eu tiver um cátion com átomo neutro, o átomo neutro é sempre maior que o seu cátion. A mesma coisa vale para ânion, que não tem na questão, mas se tivesse, o ânion é maior que o átomo neutro. Inclusive, a gente está falando aqui do sódio, tá? Imagina o sódio que ele tem 11 elétrons, né? Tá aqui os 11 elétrons, e ele tem um elétron na última camada, né? No último nível de energia. Então, ele tem esse raio aqui. Logo, se ele perdeu esse último elétron ali, tá? Ele já não tem o mesmo raio, né? Esse raio aqui, ele é maior que esse raio aqui. Então, por isso que o cátion é sempre menor que o átomo neutro. Então, correto. Agora, o indivíduo consome 2 pratos de feijoada e, no total, 11,7 gramas de cloreto de sódio. Está ingerindo quantidade superior a recomendada pela ingestão diária de sódio. Bom, você lembra que a quantidade, né, recomendada era 2 gramas. Vamos fazer o cálculo, vamos pôr assim, ó, NaCl, né, tem 1 sódio, então quer dizer que 1 mol de NaCl tem que ter 1 mol de sódio. E, consequentemente, né, uma massa de NaCl que corresponde a 58,5 gramas, que é a massa de 1 mol, também vai ter 23 gramas de sódio, porque os outros 35,5, né, vão ser do cloro, que daí fecha 58,5. Só que ele está dizendo que foi 11,7. Então nós vamos fazer essa regra de 3, esse vezes esse, divide por esse, né? Ou simplesmente faz o dobro e divide por 10, que tu vai obter 4,6 gramas. Então essa aqui também é verdade. Agora vamos ver. Quando a gente coloca sal de cozinha numa porção de macarrão, ocorre uma oxirredução na qual é formado o sódio na forma metálica e também gás cloro. Daí a pessoa morre fazendo macarrão, né? Óbvio que não, e aí começa a explodir sódio na panela. Se você quer ver uma reação bem legal de ver no YouTube, dá um pause aqui, abre uma outra aba e procura assim, ó, sódio mais água. Cara, é impossível tá formando isso pelas consequências que isso poderia acontecer, tá? Quando que vai acontecer isso, tá? Do NaCl formar, por exemplo, tá, sódio metálico
e gás cloro. É quando você colocar uma corrente elétrica, que é chamada eletrólise. E ainda tem que ser eletrólise ígnea, né? Porque na aquosa não vai acontecer isso aqui, daí vai o hidrogênio pro cátodo. Então tá errado, tá totalmente errado. A configuração eletrônica do íon cloreto é essa aqui. Cara, como tem diagrama de Pauling, né? E tem tabela periódica, eu prefiro tabela periódica. Ó, na tabela periódica, você só tem que saber um negócio, tá? Aqui corresponde aos nossos níveis. Então, claro que para explicar demora, mas para fazer é muito rápido, tá? E esse que é o bloco S, então fica esse cara aqui, o S2. Depois 2S2 e continua até o final da linha, ó, 2P6. Daí volta pro início da linha. 3P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aí aqui no D a gente desconta 1, tá? Como esse cara aqui é o N, a gente diz que aqui é N menos 1. Então fica 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Só tem que cuidar que esses caras aqui, tá? Como a gente está na sexta linha, eles estão aqui. Então tem vários elementos, né, que deveriam estar aqui, mas estão aqui fora, por exemplo. Então, esse grupo todo aqui a gente chama de N-2, F. Então a gente começa assim, ó. S2, aí tu desconta 2. 4F, e aí continua. 5D10. E aí 6P6. Terminando, 7S2, vem pra cá, né? Desconta 2, 5F14, desconta 1, 6D10, 7P6. De boas? Tá, então, repara que a gente vai fazer o neônio primeiro, tá? Como o neônio ele tá aqui, repara que ele vai sair daqui, tá? 1S2, vai até o final da linha, 2S2, vai até esse final da linha aqui, 2P6. Show? Aqui já está incluído na primeira linha. Então o neônio é 2P6. Se eu quiser o cloro que está aqui, eu poderia fazer muito rápido, né? O cloro é linha 2, bloco P, P1, P2, P3, P4, P5. Então, pode dizer que o cloro, ele é 3P5, tudo bem? Linha 3, né? Linha 3. Vamos ver. 1, 2, 3. 3S2, 3P5. Claro que eu poderia escrever o cloro dessa maneira aqui também, tá? Dizer que ele é um neônio, que vai até esse gás nobre, né? Tu só pode pôr gás nobre nesse colchete aqui. E diz que ele é 3S2, 3P5. Mas olha só, a questão, ela queria o cloreto ainda, né? Que é o ânion que recebeu um elétron. Então, tu tem que botar um elétron no último subnível. Então, fica 3S2, 3P6. E quando a gente voltar pra cá, pô, tá perfeitinho, cara. Tá correto. Agora, o cloreto de sódio é um composto que, por dissociação, libera cátion e ânion cloreto. Cara, perfeito. Ó, a dissolução é o ato de dissolver ou misturar um soluto em um solvente, como a água, que é o solvente universal. Então, dependendo de quem for esse soluto, a dissolução pode receber nomes diferentes, tá? E aqui geralmente vai ser a água, e a soma do soluto com o solvente, que é a água, dá origem a um negócio chamado de solução. Então, se o nosso soluto for ligação iônica, que é aquele metal com a metal, ele é chamado de dissociação. Se o nosso soluto for ligação covalente, que é a metal com a metal, e ela se separar em íons, é chamado de ionização. E tem vezes que ela não recebe nenhum nome, tá? Apesar de ser ligação covalente a metal com metal. A gente chama de dissolução. É quando ela não formar íons. Então, essas duas aqui, tanto a dissociação como a ionização, elas formam íons em solução aquosa e são soluções eletrolíticas que conduzem corrente elétrica. Essa aqui, ela não forma íons, a gente não chama de ionização nem dissociação. Então ela não forma íons e ela não conduz corrente elétrica. Tu pode botar o negócio assim, ó, não conduz corrente elétrica. Mas que ela conduz corrente elétrica. Exemplo, tá? Se eu tiver o sal de cozinha, sólido na água ele vai produzir Na aquoso, Cl aquoso, cátion sódio, ânion cloreto. Ionização, tu pode pegar o HCl, que é ligação covalente, né? Hidrogênio com a metal. Para mim o hidrogênio é um metal, então fica metal com a metal, né? Então fica esse cara aqui, hidroxônio, né? Hidrônio na forma aquosa e ânion cloreto. E aqui, por exemplo, o álcool, tá? Que é bem famosinho, sabe? Que ele se dissolve bem na água, fica na forma aquosa, só que ele não vira íons, então ela não conduz corrente elétrica. Então, por isso que essa aqui, dissociação, tá? Do NaCl é uma dissolução chamada dissociação. Então, perfeito, correto. E agora, o cloreto de sódio, né? Que ele é bastante polar, tanto que ele chega a formar ligações
iônicas, né? Ele vai ser mais solúvel no óleo que é apolar do que numa bebida refrigerante que tem água que é polar? Não, né? Absurdo. Então, somando isso aqui dá 55, beleza? Gente, se você curtiu, né, tem mais resoluções aqui no canal, então você pode clicar aqui, tá? Se inscrever. E vou deixar meu último vídeo para vocês assistirem, se informarem mais sobre o mundo da química. Valeu, forte abraço aí, bons estudos!